Você, estudante universitário, faz algum curso de graduação ou pós-graduação? Já teve que escrever algum artigo científico, monografia, dissertação ou tese? Nós sabemos o quanto essa tarefa é difícil. E foi pensando um pouquinho em você, estudante, que nós da Pixel Art resolvemos gravar uma série de vídeos. Convidamos professores universitários das mais diferentes áreas para tentar responder algumas das suas dúvidas, que podem surgir desde o início da formulação do problema de pesquisa até a entrega do trabalho final e apresentação. Confira a nossa série Minha Pesquisa, Meu Problema e tente solucionar suas dúvidas. Olá, eu sou a professora Camila Silva Nicásio, eu sou professora na Faculdade de Direito da UFMG, meu departamento é o do Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo de Direito. Eu sou, entre outras disciplinas, professora da Metodologia de Pesquisa em Direito, uma disciplina que eu adoro, mas eu sei que você, aluno, não gosta tanto assim. Então eu vou adiantar algumas pistas aqui para tentar desmistificar esse bicho de 7 cabeças. O que é um problema de pesquisa? O problema é, de fato, o ponto de partida de uma pesquisa científica, e no direito não poderia ser diferente. Imagine que ali eu vou enunciar, certo? Uma dificuldade, um problema, um imbróglio para o qual eu quero dar uma resposta, certo? E quer dizer, ele é o ponto de partida no sentido de que eu não tenho uma resposta já prévia para ele, que pode ser consultada ou analisada em algo que já exista na literatura, certo? Com isso, meu problema ele tem uma originalidade, certo? Ele tem uma definição, ele tem que ser elaborado, ou seja, não é algo qualquer que eu possa discutir sem uma delimitação, uma definição já feita a priori, antes, né, no começo da pesquisa. Como eu posso escolher o meu problema de pesquisa? Existem alguns critérios bastante objetivos que vão ajudar o aluno a escolher, vamos dizer assim, a elaborar e delimitar e a focar sobre um problema de pesquisa. O primeiro é pensar o seguinte, alunos, o problema tem que ser algo, entre aspas, respondível ou passível de ser solucionado. Por quê? Pelo método da pesquisa. Se for algo que você possa, né, responder a partir de outro método, não adianta, não é necessariamente um problema o quê? Científico, não é? Outra questão é o seguinte, esse problema ele tem que ser adaptado à sua condição, vamos dizer, ao pesquisador que você é naquele momento, por exemplo, de uma iniciação científica. Você não pode escolher ali, não é, um problema e o tema de onde ele vem, certo? Que ultrapasse os seus meios, inclusive materiais, não só intelectuais, a sua experiência como, vamos dizer, pesquisador, não é? Mas os seus meios também materiais para fazer pesquisa. As pesquisas podem ser muito caras, por exemplo, não é? Por exemplo, os problemas também, eles não podem ser confundidos com julgamentos de valor, certo? Ou com algo que não vem, não é, do mundo empírico, certo? Sem dúvida, o problema de pesquisa tem que ser relevante. Por quê? A relevância é a característica central do problema de pesquisa, certo? Ele tem que ser, primeiro, original. Você vai tratar de algo que ainda não foi tratado na literatura, certo? No conjunto da teoria. E a relevância vai se justificar da seguinte maneira. Por exemplo, o direito. Hoje ele não é mais um conjunto apenas sistemático de normas ordenando a vida social. Ele é também o quê? Uma maneira, uma tecnologia de melhorar a vida das pessoas, a vida de uma comunidade moral que é a nossa. E se preocupa também, eu penso aqui na nossa professora Miraci Gustin, na também professora da casa Maria Tereza Fonseca Dias, elas vão falar, olha, o direito se preocupa com a qualidade moral, certo? Da emancipação, não é? Social. E o direito, vamos dizer assim, é um veio para se chegar nessa emancipação. A pesquisa, ela não está fora disso. No que você escolhe um problema que é relevante socialmente, ele vai estar o quê? Contribuindo para que a gente aprimore, não é? Essa característica de emancipação da sociedade. Esse é um tipo de relevância, mas teria outras, vamos dizer. Ele tem que ter uma relevância científica também. Isso se liga àquela questão, ou seja, ele tem que acrescentar, ele tem que somar na teoria, certo? Dali, por exemplo, criando outras teorias, outras perspectivas sobre o mesmo objeto. Eu sei que é importante fazer justificativa do meu problema de pesquisa, mas como eu posso fazer essa justificativa? Existem algumas maneiras de justificar a importância, certo? E a relevância e o fato de você ter escolhido aquele problema para fazer uma pesquisa científica. Vamos começar, por exemplo, pela relevância que, na minha opinião, e na opinião também de professoras como Miraci Gustin, Maria Tereza, né, Fonseca Dias, que são aqui também da Faculdade de Direito, consideram como a relevância social. O problema e a pesquisa, né, que ele propõe, ele tem que ter o quê? Uma relevância social. O que significa isso? Que o direito não serve, o direito e a pesquisa sobre o direito não servem mais só, vamos dizer assim, para justificar um status quo.
não é? Ele serve, na verdade, para criar condições de emancipação humana. Então, no que você coloca um problema de pesquisa, ele tem que necessariamente, de uma forma incidental ou mais direta, né, ou mais tangencial, tocar na questão o quê? Da melhoria da condição humana, não é, na sociedade. Então, essa é a primeira, vamos dizer, maneira de justificar a sua escolha por um determinado problema. Mas existem outras. A segunda, vamos dizer, que é uma justificativa que é científica também. E aí passa pelo critério de originalidade do problema. Você selecionou, você recortou aquele problema, vindo de um tema, não é, na realidade. Por quê? Porque ele é original. Ou existe uma lacuna no conhecimento, é oportuno que se dediquem esforços para esclarecer aquela determinada questão, aquilo vai fazer avançar a teoria em algum ponto, onde há imbróglio ou nós, não é, de tensão, enfim, essa é uma terceira maneira. Uma outra justificativa, eu acho que passa também por aí, é uma justificativa, vamos dizer assim, por uma relevância que o tema também tem para você como pesquisador, não é? E como indivíduo. Vamos dizer, eu penso aqui no sociólogo do direito, também um excelente pesquisador, Boaventura de Souza Santos. Ele vai falar que todo conhecimento tende a ser autoconhecimento. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a gente não faz uma pesquisa sendo que ela não tenha algo de bibliográfico, sendo que ela não te diga exatamente respeito, né, que ela seja importante para você. Eu acho que essas três justificativas de relevância, não é, elas compõem, vamos dizer assim, um conjunto coerente de justificativa para o problema e para a pesquisa colocada. O que é a hipótese de um problema de pesquisa? Com relação à hipótese numa pesquisa científica, eu quero, né, pedir que vocês retenham uma informação essencial. Primeiro, a hipótese é o lado do problema de pesquisa, é o coração, certo, da sua empreitada científica. Sem hipótese você não avança na sua pesquisa, a primeira coisa é isso. E a segunda é o seguinte, a hipótese significa uma resposta ao problema, justamente, que você enunciou, certo? É uma resposta o quê? Provisória, precária, temporária, digamos assim. Alguns autores, como a professora Meraci, já citada, e Maria Tereza, vão falar que é um tateio inteligente, ou outros como Franz Victor Rudio, eles vão falar que é uma antecipação de conhecimento. Ali, na verdade, você estabelece, você enuncia uma resposta provisória ao problema colocado. E essa resposta não é qualquer resposta. Ela, na verdade, articula, né, numa relação, duas variáveis, duas ou mais variáveis. Aí você pergunta, variáveis? Camila, variáveis são fatos ou fenômenos que vão o quê? Um em função do outro, certo? Se o quê? Se alterar, certo? Segundo uma determinada relação. Então, quer dizer, vamos pensar, olha, ausência de direito básico à saúde implica necessariamente uma taxa de mortalidade maior na comunidade, por exemplo, trans. Esse é um problema, certo? E eu tenho ali, eu posso transformar isso numa hipótese. Olha, em condições tais, não é, segundo o marco teórico tal, tem-se que essa ausência ou essa dificuldade de atingir ou de acessar o direito de acesso à saúde complica ou implica uma maior mortalidade com relação àquela comunidade, certo? Então, quer dizer, eu tenho ali duas variáveis, de um lado, acesso ao direito à saúde, de outro, eu tenho o quê? Mortalidade para uma comunidade X. Elas vão variar, elas estão em relação uma à outra. E eu já com dados o quê? Em teorias, em resultados de pesquisas, em observação, eu respondo sim, positivamente à minha hipótese. Sim, essa variável funciona, está em relação o quê? Direta com essa, de modo que eu tenho um resultado que, vamos dizer, eu posso dizer positivo. Uma está realmente, de fato, incidindo para majorar a outra. Qual a importância da hipótese para o problema de pesquisa? Eu separaria essa questão em três fatores, em três momentos diferentes. Um já foi evocado. Vamos então dizer que a importância da hipótese para o problema é simples. É que simplesmente ela responde, mesmo que provisoriamente, ao problema que foi colocado. Isso significa o quê, aluno? Significa que a hipótese, como resposta provisória, ela pode ser ou não confirmada no final, certo? Verificada ou não, como a gente diz no jargão, não é científico. Não significa necessariamente que aquela resposta provisoriamente avançada é verdadeira ou correta ou adequada para responder, mas significa que toda uma pesquisa científica vai ser feita justamente para saber se sim,
é verificada, é confirmada, ou se não foi confirmada, não é verificada. Então, quer dizer, temos aí uma primeira importância, responder provisoriamente ao problema. Mas temos outras duas importâncias, e elas são realmente importantes. A segunda, por exemplo, se liga ao fato de que, sem uma hipótese, eu não organizo a minha pesquisa. A hipótese é uma maneira de o quê? Dar um sentido, uma ordenação para o trabalho de o quê? Pesquisa propriamente dito, certo? Com relação à escolha de métodos, de técnicas, tudo isso eu vou poder melhor elaborar, certo? Melhor guiar a minha observação, certo? Já tendo o quê? Uma hipótese levantada. Então essa é uma segunda importância. E a terceira, vamos dizer que ela está num nível mais amplo, né? Num âmbito mais amplo, ela diz respeito ao seguinte: a hipótese, se confirmada, vamos dizer que ela faz avançar a teoria. Por quê? Porque primeiro, ela faz avançar o conhecimento científico, vamos dizer de um modo mais geral. Por quê? Ela vai agregar, certo? Ela vai sair daquela zona cinza de fatos, de opiniões, de julgamentos de valor e vai adentrar, certo, no terreno da teoria, como algo já confirmado. Saiu do algo simplesmente pensado, intuído, certo, sobre o qual eu tenho 1000 X e Y julgamentos de valores. Entrou para o terreno quê? Científico. E entrando para o terreno científico, ela cria uma relação que é de feedbacks, dessa maneira. Olha, em contato com outras teorias, certo? A hipótese, o que ela vai fazer? Confirmada. Ela vai dar origem a outras teorias, que vão supor outras hipóteses, certo? Que vão supor o quê? Outras maneiras de proceder que podem dar origem ao quê? A outras teorias. Com isso eu faço avançar de uma maneira geral o conhecimento científico. Nós terminamos de abordar aqui, de maneira abreviada, resumida, algo sobre hipótese, problema, justificativa. Eu convido os estudantes a continuarem acompanhando os meus colegas professores, não é? Nessa tarefa um pouco ingrata de desmistificar a metodologia de pesquisa, não é? Que eu particularmente chamo de jogo de armar. Porque as peças, as fases, elas estão conectadas, não é? Elas precisam uma das outras e elas podem no final, surpreenda-se, vamos dizer, nos trazer um momento gratificante.